Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Flávio Amorim e eu trago mais uma questão da prova do Programa de Avaliação Seriada da Banca Sebrasp, prova da primeira etapa aplicada em 2019. Essa aqui é a questão que vai trabalhar 3 itens, tem um texto com 3 itens. Vamos fazer aqui uma leitura do texto, uma análise gráfica, e dentro de cada item nós vamos ver o que precisa para ser resolvido. Então aqui eu tenho um gráfico da composição por sexo e idade da população indígena por localização do domicílio no Brasil em 2010. Né? Observe aí o gráfico, né? Como ele se comporta, e o texto segue dizendo: o gráfico anteriormente apresentado mostra a composição da população indígena no Brasil em 2010. Nesse gráfico, o eixo vertical expressa a idade dos indivíduos. Então, esse eixo aqui, ó, vertical, expressa a idade. E o eixo horizontal, a proporção entre a quantidade de indivíduos em terras indígenas e fora delas. Então, a linha mais clara é a proporção de quem continua nas terras indígenas. E a linha mais escura, quem está fora delas. Eu estou falando linha, mas nem pode considerar como linha, né? Esse gráfico aqui é um gráfico meio diferentão, vamos assim dizer, que não, em questões de matemática não costuma abordar tanto, né, nesse tipo de prova, mas é o que ele colocou aqui, é o que nós temos e nós vamos resolver a partir do gráfico dado. Tranquilo? Aí ele segue no texto, só finalizando aqui o enunciado, que considerando as informações precedentes, nós temos que julgar os itens 98 e 99, afirmar se está certo ou errado a afirmação, e resolver o item 100, que é do tipo C, marcar uma alternativa só. Então vamos lá. No item 98, ele afirma: em 2010, a quantidade de indígenas nascidos dentro das terras indígenas foi superior a 80% da quantidade total de indígenas nascidos no Brasil. Então, ok, em 2010 é o gráfico em questão. A quantidade de indígenas nascidos, ora, eu entendo por nascidos aqueles que têm idade zero, né? Se nasceu esse ano, não completou um ano ainda. Então, esses dados ficam aqui, ó, na base, já que o eixo vertical informa a idade. Ok. Então, o que mais que ele pede? Que ele afirma, né, que a quantidade de nascidos dentro das terras indígenas foi superior a 80% da quantidade total de indígenas nascidos no Brasil. Então vamos tentar aqui analisar. Nascidos dentro. Vamos botar assim, ó. Quanto que nós temos? Dentro é a linha mais clara. Esse gráfico, ele não nos dá uma dimensão exata dessas medidas. Então, eu vou dar uma olhada aqui nesse pedaço e vou sugerir mais ou menos com o que nós temos de proporcionalidade. Olhando aqui desse lado a parte dos homens, eu acredito aqui que nós temos mais ou menos assim, se é 1,5, um pouco mais, vou considerar como 1,6 essa medida. Do lado das mulheres, pegando ainda quem está em terras indígenas, né? Dentro das terras indígenas, está um pouquinho além de 1,5, mas parece que pode dar até uma encostadinha. Eu vou considerar como 1,5 mesmo. Então, dentro, dá para ter uma noção mais ou menos 1,6 mais 1,5, que dá o total de 3,1. Né? A quantidade de indígenas nessa proporção dada no gráfico nascidos dentro das terras indígenas. Ok. Ele afirma ainda aqui, né? A quantidade de nascidos dentro das terras indígenas, foi o que nós temos agora, foi superior a 80% à quantidade total de indígenas nascidos no Brasil. Nascidos no Brasil foram os que estão dentro e fora, é o que o gráfico apresenta. Então, a quantidade total, ela tem que trazer esse valor, 3,1, que a gente somou, mais essas duas quantidades, né, da quantidade de homens e mulheres que nasceram fora das terras indígenas. Né? A gente fez a soma de quem nasceu dentro. E olhando, fazendo assim a mesma forma de analisar,
eu consigo ver que aqui, para os homens, a partir de 0,5, um pouco mais. Então, um pouco mais. Ali próximo do meio, eu vou pensar em 0,7. E para as mulheres, também. À frente do 0,5, mas não tão próximo assim à metade, eu vou considerar um 0,6. Então, e fazendo essa soma, 3,1 mais 0,7 mais 0,6, eu tenho um total de 4,4. Perceba, os dados do gráfico não nos dão uma conclusão exata. Então aqui eu estou procurando valores aproximados mesmo, para poder fazer essa porcentagem. E ele afirma que quem nasceu dentro foi superior a 80% da quantidade total. Então, para fazer isso, basta pegar 3,1 e dividir por 4,4. Aí você tem quanto que 3,1 é de 4,4. É uma porcentagem direta, né? Nós podemos fazer assim. O que isso aqui, nessa divisão, dá aproximadamente 0,7. E 0,7 é o equivalente a 70%. Então, a afirmação do item está errada, que ele falou que era superior a 80%. Eu acredito que na montagem desse item ele jogou um valor muito acima, o 80%, porque sabia que o candidato não tinha como chegar nos valores exatos, né, para ele afirmar que foi tantos por cento. E aí nós fazemos por uma aproximação aqui, na visualização das coisas. Então, com os dados, o item 98 ficou errado, a afirmação. No próximo item, o item 99, que é um item do tipo C também, né? As questões 99 e 100 são do tipo C, só o item 98 era para julgar, então fizemos o julgamento, o item está errado. O item 99 diz o seguinte, então, considere que o produto das quantidades de indivíduos domiciliados localizados nas terras indígenas e fora delas, que nasceram no ano de 1970, seja igual a 1661. Nessa situação, a quantidade de indivíduos que morava em 2010 fora das terras indígenas era. Então, aqui também a informação que ele diz é que o produto das quantidades de indivíduos em domicílios localizados nas terras indígenas e fora delas, que nasceram no ano de 1970. Vamos com calma para a gente analisar. O produto é uma multiplicação. Quantidade de quem nasceu dentro e fora. Então, vou simbolizar isso da seguinte maneira. Dentro, um Dzinho, fora, um F. Então, quer dizer que D vezes F, segundo o texto, dá 1661. Quem nasceu dentro e quem nasceu fora dá um total de 1661, esse produto. Mas olha só, ele está falando dos que nasceram do ano de 1970. O gráfico, ele se refere ao ano de 2010. Né? Aqui, ó, nessa situação, a quantidade de indivíduos que moravam em 2010 fora das terras indígenas. Então, de 1970 para 2010, são os indígenas que têm 40 anos de idade. Isso aqui vai dar 40 anos, de 1970 a 2010. Então, vamos dar uma olhada no gráfico aqui e ver quais as conclusões nós podemos chegar, já que o gráfico ele apresenta as idades. E o que eu consigo extrair de informação, ó, para 40 anos, vou fazer uma linha para a gente poder fazer uma linha aqui para ter uma proporcionalidade aqui. Os dados não são conclusivos. Né? A gente não consegue ter valores exatos, assim como o item anterior. Se eu pegar do ponto mais extremo aqui e jogar para a proporção que o gráfico dá, eu não consigo ter um valor. E o produto entre dois valores, ele pode ser feito de infinitas maneiras. Então, diferente do item anterior, o item 98, não dá para eu pegar valores sugeridos, porque o produto tem que dar 1661. A única coisa que eu tenho certeza aqui é que, segundo esse gráfico, a quantidade de indígenas fora das terras indígenas, tanto de homens quanto de mulheres, é maior do que quem está dentro.
É a única coisa que eu posso afirmar agora aqui, que a quantidade de quem está fora é maior do que quem está dentro. Dos que nasceram em 1970 e em 2010 estão com 40 anos. Ok. Então, assim, perceba que se a gente for procurar a exatidão da coisa aqui, não dá para resolver. Então, vamos pensar o seguinte: de quantas maneiras eu posso multiplicar dois números e alcançar o valor 1661? Uma forma de você ver isso é fatorando o número. Então, se eu pegar 1661 e fatorar, eu vou ter que 1661, o primo mais próximo que fatora ele é o 11. E aí sobra 151. E 151 é um número primo. Ah, então olha só o que o cara que elaborou a questão, a pessoa que elaborou essa questão, queria que você alcançasse. Isso quer dizer que só tem uma maneira de multiplicar dois números inteiros para dar 1661, que é 11 vezes 151. Isso dá 1661. E o que eu extraí, a informação que eu extraí aqui do gráfico, é que a quantidade de quem está fora é maior do que a quantidade de quem está dentro. Então, quem está fora tem que ser maior do que quem está dentro. E o item fala que, nessa situação, a quantidade de indivíduos que moravam em 2010 fora das terras indígenas era entre 11 e 151, para a gente pegar o maior valor. E o maior valor que nós atingimos foi o 151. Então, ele afirma que esse valor era inferior a 100? Não, não é inferior a 100. Que esse valor é superior a 100 e inferior a 200? Sim, 151 é maior do que 100 e menor do que 200. Vamos analisar os outros. Superior a 200, 151 já é menor. Superior a 300, 151 já é menor. Então, aqui, a resposta é a letra B. Né? É um item que trata de aritmética. A gente poder analisar os dados, saber de quantas maneiras multiplica o número para você poder chegar na solução. Tá? Bem interessante, não é muito comum nesse tipo de prova, mas está aí. Assim fica o item 99. E por fim, a questão de número 100, está aqui, que ele diz, né? Considere que em 2010, 100 mil vezes X indígenas brasileiros vivessem na zona urbana e 100 mil vezes Y na zona rural. Considere ainda que x e y sejam números reais, tais que... Aí ele dá duas inequações que envolvem x e y, né, que são as quantidades. Nesse caso, em 2010, na zona urbana e na zona rural viviam. Aqui é um item que trabalha, né, que a intenção é trabalhar com as inequações de segundo grau. Né? Aqui tem que analisar zero da função, aqui tem que fazer montagem gráfica, tem que montar quadro de soluções no final para a gente procurar os valores que ele quer. No caso, ele queria valores sempre menores ou iguais a zero. Até aí, tudo bem. Nós vamos destacar, então, uma parte importante que ele falou aqui, ó, que x e y são números reais. Então, vamos ficar ligados nessa informação aqui, ó. X e y são números reais. Então, vamos começar a resolver. Eu vou pegar a inequação que trata de x, que é x ao quadrado, menos x, mais 12, menor ou igual a zero. E para tratar desta inequação de segundo grau, a gente precisa primeiro calcular as raízes para a gente poder fazer a análise gráfica. Então, calculando as raízes, fazendo o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, substituindo esses valores, eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1, vezes 12. O que isso aqui dá 1 menos 48, que dá menos 47. Olha só, o discriminante, o delta, deu menos 47. E quando o delta é negativo, sabemos que x não é mais um valor real. X passa a ser um valor complexo, né? É um número complexo. A solução, as raízes
dessa inequação dada, né, se a gente for calcular as raízes dela, ela só vai atingir zero com números complexos. E o item fala claramente que x é real. E agora? E agora não dá para fazer. Segundo a informação que ele deu, não dá para fazer. E note, essa aqui é uma prova que aborda conteúdos apenas de primeiro ano do ensino médio, da primeira série do ensino médio. E alunos da primeira série do ensino médio não estudaram números complexos ainda. Portanto, esse item C, o item 100, não tem como ser resolvido, segundo as orientações que o texto deu. E a banca analisou o item, com certeza os candidatos fizeram um recurso na época e anulou. E tomou por decisão anular o item 100. Foi uma decisão acertada, ao meu ver. Então, esse item 100 da prova do PAS de 2019 foi um item anulado. Vamos voltar aqui, ó. Esse item foi anulado. Esse foi o motivo, né? Ele afirmou no texto que x é real e quando nós fazemos o cálculo, a gente percebe que x não é um valor real. Portanto, houve uma desinformação no item, vamos assim dizer. E assim, foram analisados os itens dessa questão. Curtiu aí? Se você curtiu, deixa um like no vídeo aí pra gente. Compartilha, passa pra galera, passa aí pra quem tá estudando para essa prova, se preparando bem para fazer uma boa prova agora, em 2020. E se você gostou, se inscreva aí no meu canal. Toda semana eu estou compartilhando uma série de resoluções, de exercícios, aulas que eu faço. E vou disponibilizando conteúdo, tá? Para que você tenha uma melhor preparação, tá? Nós estamos juntos, vamos trabalhar bem essa matemática aí, ok? Grande abraço!